ministrei 5 ou 6 ministrações sobre se preparando para o crescimento. Eu confesso a vocês que não é fácil estar aqui pregando depois de 6 ministrações que já teve sobre esse tema. Pastores, pastora, já esteve aqui em cima falando sobre isso. E toda vez que um subia, falava uma frase que eu iria falar. Toda vez que eu iria falar isso aí. Caramba, poxa, não é assim não? Ainda mais a gente que não tem costume de pregar, não somos pregadores. Meu Deus, eu confesso, pastor, que eu estava se escondendo um pouco atrás do meu trabalho. Confesso um pouco para o senhor. Ontem eu cheguei em casa, era 8h20. Cheguei em casa às 8h20. Aí eu pensei, se for amanhã, 8h20, não tem como eu pregar. Aí eu liguei para o pastorzão, cheguei hoje, 8h20, amanhã eu não sei como é que vai ser. Mas aí eu falei, estava me acovardando na verdade, né? Vou dizer o que depois de 6 ministrações de homens tremendos que estiveram aqui em cima? Eu vou dizer o que? Aí eu falei, Senhor, está nas suas mãos. Vou trabalhar hoje, se não for da sua vontade, o pastor Aguinaldo vai estar pregando, o pastor Irã vai estar pregando, e eu não vou chegar a tempo. Hoje só teve 2 coletas, geralmente tem 7. Só teve 2 coletas. O meu ajudante, se ele estiver assistindo, eu falei, olha, eu vou pregar hoje, vou falar o seu nome lá. Evandro, se você estiver escutando, meu filho, Deus te abençoe. Eu quero ver você junto conosco aqui, glorificando o Senhor e exaltando a Ele. E meu ajudante falando, ele me ajudando, que eu falei para ele, eu vou trazer a palavra amanhã, lá na igreja. Vê se você consegue assistir. E eu não sei se eu vou conseguir por causa do tempo. Ele ficou mais preocupado com o meu tempo do que o próprio ele falando, vai dar bom. Tá molezinha, vai dar bom. Só tem 2 coletas, vai dar bom. Ele me dando força. Tomara que ele tenha conseguido chegar em casa, queria chegar um pouco mais tarde, né? Mas que ele consiga assistir. Evandro, Deus abençoe tua vida, meu filho. Quero ver você caminhando junto conosco. Amém, amados? Mas estou aqui, pela vontade do Papai do Céu, eu estou aqui. Vamos fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero perguntar a você, quantos tem mãe aqui ainda? Levanta a mão bem alto assim, quem tem mãe ainda? Mãe. Glória a Deus. A maioria, né? Você pode glorificar o Senhor e aplaudir pela vida da sua mãe? Aqueles que não levantaram a mão, mas não levantaram a mão porque não está mais, a minha mamãe não está aqui mais comigo, meu papai não está mais comigo. Mas se você ainda se lembra de algum ensinamento que a sua mãe e seu papai te trouxe e quer aplaudir o Senhor por isso, faça isso. Aplauda o Senhor nesse momento, aplauda. Isso. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. Eu me lembro quando eu era criança, eu perguntei a algumas pessoas aqui na igreja, perguntei ao Valdemir, tu já sonhou? Perguntei a você, Valdemir, tu já sonhou que estava caindo da cama? Você nunca chegava no chão? Eu perguntei ao Valdemir, quantos aqui já teve esse sonho? Você sonha que caiu da cama, está dormindo, você sonha que está dormindo, mas de repente você cai da cama, você rola assim e cai da cama, mas você não chega no chão. Eu sonhava muito com isso, amado, quase toda noite eu sonhava com isso. Aí eu ia para minha mamãe e perguntava a ela, mãe, sonhei, tive um sonho. Que sonho? Que sonho? Eu sonhei que eu caía da cama, mas não chegava nunca no chão. Aí ela falava, isso é crescimento, é porque você vai crescer muito. Aí eu perguntei ao Valdemir, o Valdemir falou que nunca sonhou. Eu falei, caramba, era isso mesmo? Verdade.
Falei, caramba, mas toda noite eu sonhava. Aí, mãe, sonhei de novo. Eu sonhei que eu caía da cama, mas nunca chegava no chão. E eu, assustado, eu acordava. Aí minha mãe falava, isso é crescimento, é porque você vai crescer. Falei, caramba, isso é legal. Isso é legal. Tem pessoas aqui que não sonhou muito com isso. Sonhou, Marquinhos? Sonhou não, Marquinhos? Olha. Sonhou, Wallace? Sonhou não, Wallace. Pô, tu cresceu por que assim então? Tem alguma coisa errada aí. Legal, falei, caramba, que coisa magnífica. Minha mãe teve bastante filhos, muitos filhos. E ela ouviu de uma vizinha que uma vitamina muito boa para o crescimento, para fortalecer os ossos, se chamava calcigenol. Quantos tomou calcigenol aqui? Calcigenol. Minha mãe tacou na gente calcigenol. Acho por isso que nós somos tudo togrodita, né? Tudo grandão. E ela deu muito pra gente. Eu me lembro da garrafa até hoje, uma garrafa de plástico desse tamanho, calcigenol. Ela, todo dia de manhã, ela vinha, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Era quase uma garrafa por cada dose, né? Eu me lembro que quando chovia, aquele relâmpago, minha mãe, ela chamava os filhos tudinho. Nós tínhamos camas de beliches. E nós se reuníamos ali, ela botava todo mundo ali, na cama de beliche, e ali ela começava a contar algumas histórias. E relâmpago rolando, ela mandava a gente cobrir os espelhos. Cobre os espelhos. Aí cobria os espelhos e corria para debaixo daquela cama e ficava ali até acabar. E ali aquele monte de filho reunido e ela. Uma certa vez minha mãe estava lavando roupa, eu já contei isso aqui. Eu estava lavando roupa, não tinha máquina, era tanque de concreto. A água ela saía numa vala, uma valinha que dava até sumida de vista. A gente abria aquela vala não sei quantas vezes, vala fechava, abria a vala, tem que abrir a vala. Uma certa vez ela estava lavando a sua roupa íntima e saiu uma água vermelha que eu fiquei curioso. Aí eu perguntei, mãe, que água vermelha é essa? Ela me deu um pescoção que até hoje eu sinto o vento passar na minha orelha do pescoção que ela me deu. E eu fiquei sem explicação. Depois de muito tempo eu fui entender o que era. Antigamente não tinha o absorvente que tem hoje. As mulheres usavam pano e lavavam os panos e o pano que usavam. Uma certa vez eu cheguei do colégio com muita sede. E tinha uma garrafa em cima da mesa. E eu resolvi dar uma talagada naquela, nem botei no copo, eu migrei acho na boca, não estou lembrado se eu botei no copo. Dei 2 goladas e quando eu fui ver era água sanitária. E a água sanitária antigamente era água sanitária de verdade, amém ou não amém? Não era essa água sanitária de hoje não, era água. E eu saí para fora babando, colou tudo, eu agoniado, eu fui até a minha mãe e tentando falar o que era e não saía nada. Não saía nada, e eu tentando falar, explicar para ela o que tinha acontecido, e ela rapidamente, com aquele intuito de mãe, correu lá, viu a garrafa em cima da mesa, bebeu água sanitária, e pá, me levou ao ponto de socorro. Eu, ponto de socorro, cheguei no ponto de socorro, ela agoniada me levou, e chegamos lá, e o cara botou lá uma vasilha desse tamanho, cheio de cal. Eu acho que era cal aquilo. Era um pó branco, desse tamanho. E ele falou, bebe. Aí fui bebendo, a barriga enchendo, bebendo. Até ele falou, tem que botar o dedo na garganta para lavar.
Aí eu não conseguia, minha mãe foi e colocou o dedo, eu e lavou aquilo tudo. Eu fiquei... Por que eu estou contando isso tudo da minha infância? Porque aquilo tudo foi uma preparação para o meu crescimento. Foi um zelo da minha mãe. Eu estou contando algumas partes, mas que existem muitas outras situações que aconteceu, que minha mãe mostrou o zelo para que hoje eu fosse o homem que sou. Uma certa vez eu fui no mercado, tinha um mercadinho do seu Henrique, um português, onde lá nós conseguíamos, minha mãe conseguia comprar sem dar dinheiro. Ela pagava depois. E um belo dia, ela mandou comprar, tomate, pimentão, essas coisas. Não lembro bem o que era. E ela me deu um dinheiro para me comprar. E eu fui no seu Henrique e pedi o tomate, o pimentão, botei o dinheiro no bolso e falei, minha mãe depois acerta. Levei o tomate, pimentão e o dinheiro no bolso. Não contava com a minha mãe, justamente naquele dia minha mãe ia passar lá para acertar o que estava devendo. Justamente naquele dia. Podia ser no dia depois? Não, naquele dia. Aí, seu Henrique, tem mais um tomate, um pimentão que teu filho passou aqui e pegou. Mas eu dei o dinheiro a ele para ele pagar. Não, ele mandou pendurar, está aqui. Cheguei em casa, amado. Minha mãe, ela tinha um dom de bater assim, muito legal. E minha mãe, eu nunca apanhei do meu pai não, mas da minha mãe ele veio uns pescoção legal. E aquele dia, cadê o dinheiro? Vai se virar, vai pegar o dinheiro. Não, o dinheiro está guardado. Aí peguei o dinheiro e entreguei. O zelo para aquilo que eu iria me tornar. O zelo para aquilo que eu iria me tornar depois de homem, depois de ganho, depois de crescimento. Há uma preocupação, há um zelo. Eu vejo um zelo nesse título. Eu vejo uma preocupação se preparando para a coisa grande, se preparando para uma coisa maior, se preparando. Há um zelo, há uma preocupação para esse crescimento. Minha mãe tinha um monte de filhos, eram muitos. Quando eu falo muito, é muito mesmo, amado, né? 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Que hoje nós olhamos para o Ney e falamos, Ney tem filho pra caramba. Não, eu estou falando de 12, falando de 15 filhos. Minha mãe teve 15 filhos, 3 morreram, 12 ficaram vivos. Até muito manteve aqueles 12, até muito. Meu irmão, o primeiro que faleceu, já faleceu com 47 anos. O outro com 50 e um pouquinho. Mas éramos 12, éramos 10 homens. Eram 10 homens. Eram 8 homens e 4 mulheres. E minha mãe, ela sempre teve esse zelo. Eu me lembro que minha mãe, os médicos aqui eram precários, muito precários. E minha mãe levava-nos lá para a Rua do Matoso. Quanto sabe de a Rua do Matoso? Praça da Bandeira. Rua do Matoso. Minha mãe levava-nos naquele trem. Não era esse trem elétrico que tem hoje aqui. Era um trem que pegava direto daqui para Barão de Mauá. Chegando em Barão de Mauá, nós íamos andando até a Rua do Matoso. Minha mãe, aquele monte de filho, com um saquinho de arroz, cheio de carteirinha do NPS. Não era NSS, era NPS. E levava-nos todos nós para se consultar lá na Rua do Matoso. O zelo de uma mãe, um cuidado de uma mãe por conta da saúde dos filhos. É o zelo. É legal nós lembrarmos disso, amado, porque eu não era muito velho, eu era criança, não sei, 8, 9 anos, e eu lembro disso tudo.
Nós vamos lembrar, amado, do tratamento, temos que se lembrar dos tratamentos, temos que se lembrar do zelo, para nós se tornarmos grandes, porque quando nós chegarmos a nossa altura grande, nós precisamos se lembrar, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu lembro da minha mãe com muita alegria. Minha mãe não, ela morreu, amado, sem poder levar ela na praia. Minha mãe, ela tinha um desejo, mas não falava muito, que era de ir à praia. Queria tanto fazer isso, levar minha mãe à praia. Minha mãe era só trabalho, só para criar criar filhos. O único dia que eu me lembro que eu saí com meu pai para ir para a praia foi quando ele nos levou para pescar marisco. Eu já estava no quartel. Foi a única vez. Era só trabalho. Mas eu posso trazer à memória aquilo que me dá esperança, do zelo, o zelo do meu pai, para que não faltasse nada em casa. O zelo, o cuidado, porque, amado, há uma preocupação. Eu tenho certeza, quando Deus trouxe isso ao coração do nosso pastor, há o zelo, há uma preocupação, para que a igreja possa crescer sadia. A igreja precisa crescer, mas crescer sadia, com saúde, com boa memória. O zelo da minha mãe e do meu pai me tornou um homem hoje, mas com memória, com saúde. Essa preocupação do crescimento não pode, apenas pensar em crescer, mas tem que pensar na mente, existe essa preocupação. Agora eu quero entrar na mensagem. Já estou acabando. Quando o pastor começou a fazer aqui o ofertório, eu falei, já teve 6 ministrações com homens de Deus tremendo aqui, falando sobre o tema. O que eu vou dizer? Aí o pastor vem fazer o ofertório e vem falar sobre Paulo. Eu falei, vai acabar de... Então abre aí, 1 Coríntios, primeira carta, que Paulão escreveu. Amado, presta atenção, olha para mim. Eu pensando nisso tudo, meditando nisso tudo, meditando na preocupação dos nossos pais, meditando no zelo dos nossos pais para nos tornar quem nós somos hoje, e eu meditando sobre quando Deus trouxe esse título ao coração do nosso pastor, eu meditando sobre esse zelo, sobre essa preocupação do crescimento, eu fiquei pensando, aonde eu vou ler? Qual o trecho? Porque primeiro veio essa preocupação toda, veio isso primeiro para mim. Aí depois eu fiquei pensando, o que eu vou ler? Quem vai chegar tão perto dessa preocupação? Amado, você lendo as cartas de Paulo, você sente no espírito essa preocupação com o crescimento da casa do Senhor. Paulo teve muita preocupação, ainda longe, ainda preso, ainda sofrendo, ainda perseguido, ele preocupado com o crescimento. Ele ouvia uma notícia, olha, fiquei sabendo que é isso. Amados, queridos, só nessa palavra você já sente a preocupação do crescimento sadio. Fiquei sabendo que vocês fazem assim. Não é assim. Poxa, não faz desse jeito não. Olha, faz assim.
olha, eu não posso ir aí não, mas eu estou mandando alguém, estou mandando Timóteo, olha, aguarda com expectativa, ele está indo para aí, mas olha, enquanto ele não chega, vai fazendo assim, olha só, faz desse jeito, não é assim não, poxa, olha, amados, e ele ensinou sobre tudo, amado, se você pegar a cara, ele ensina sobre tudo. Ele vai ensinar, ele tem um zelo. Paulo, ele tem um zelo lindo por tudo. Ele fala sobre tudo. Ele vai falar sobre sexo, sobre casamento, sobre isso, sobre a ceia, sobre como se comportar. Ele vai falar sobre tudo. Ele na carta dele, ele começa a se preocupar com o crescimento. Você não pode crescer desse jeito. Sabe, a preocupação, eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou ler? Porque é tanta coisa que tem aqui, Senhor, o que eu vou ler? Aí o Senhor me apontou o capítulo 3. Eu queria ler todo o capítulo 3, bem devagar, porque a minha mensagem, acaba aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo ao povo lá de Coríntios, no capítulo 3. Você achou? Diga amém. Eu vou ler, não vou ler na minha Bíblia, porque eu gostei muito da versão que está aqui no meu aplicativo. Eu não sei bem, eu não sei qual é a linguagem que está aqui, mas eu vou ler na parte aqui. Se os irmãos acharem lá, eles colocam na tela mesmo para ver se vocês conseguem me acompanhar. Gostei muito da versão aqui do meu aplicativo. Amém? Mas aí pode acompanhar que vai dar tudo certo aí. Como diz o meu amigo lá do trabalho, vai dar bom. Vai dar bom. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida fortes, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isto não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não está agindo como pessoa deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, e Apolo regou. E Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho de cada um que tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu,
Eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas, para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar a prova, a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se estivesse passando pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem quem são o templo de Deus, e que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá esta pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo. Que ninguém engane-se a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como diz as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Amados, eu viajando todo esse capítulo, eu me senti sentado no meio-fio e Paulo sentado do meu lado. Ele começou a me ensinar essas coisas, ele começou a falar para mim essas coisas. E eu me deliciando porque eu leio e ouço o áudio. E eu me deliciando sobre isso, eu senti a presença de Deus tão forte na minha vida. Paulo me ensinando tantas coisas. Olha, não adianta achar que é alguma coisa, achar que quem somos nós? Somos nada não. Nós precisamos contagiar o mundo para trazer um crescimento sadio para a igreja. Tem que primeiro olhar para nós, tem que ver aquilo que está passando em nossa mente, aquilo que está em nosso coração, para trazer um crescimento sadio para a igreja. Um crescimento sadio.
ele traz tanto ensinamento, que ele vai falar lá atrás, um pouquinho, ele vai falar sobre o amor, né? Vai falar sobre o amor. Não pode faltar o amor. A igreja crescida em amor. Precisamos crescer em amor. Crescer em amor. Quando eu fecho meus olhos e me lembro da minha mãe, dos ensinamentos da minha mãe, me traz um temor, me traz uma alegria, me traz um amor, me traz uma gratidão, uma gratidão, uma gratidão. Quando você pensa no ensinamento do Senhor Jesus, amado, traz esse temor, traz essa alegria, traz esse amor, traz isso para a sua vida, traz isso, porque é isso que vai nos dar esperança, é isso que vai nos trazer esperança, é isso que você vai contagiar ao outro que vai sentar do teu lado, vai caminhar contigo, você vai abraçar ele, você vai ter que demonstrar isso para ele, sabe? Olha como foi lindo, como é lindo, como é lindo, como é lindo sentir a presença, como é lindo isso, como é lindo isso. Crescer sadio. Temos que crescer sadio, crescer com saúde, crescer com saúde, crescer com saúde. Igreja, cresça com saúde, cresça com saúde. Tenha zelo por tudo que está sendo ensinado, tenha zelo por tudo que você tem passado no reino, por tudo que, sabe, o abraço que você recebe. Tenha zelo por essas coisas e abrace com amor e abrace com temor. E eu encerro a minha pregação e chamo meu pastor. Que Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor.